Paulo em Romanos diz: "Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha." O propósito dos dons espirituais não é de trazer glória para os que a exercem, mas sim que o corpo de Cristo seja fortalecido e edificado pelo serviço mútuo de cada membro deste corpo, e, consequentemente, manifestaremos aos incrédulos as virtudes e o poder transformador do Espírito Santo. Palavra de sabedoria. Diferentemente da sabedoria humana e natural, que pode ser adquirida com estudo e experiência, a palavra de sabedoria dada mediante o Espírito é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Ela pode ser dada como um testemunho interior ou até mesmo em uma visão. Ela se caracteriza como uma revelação que é seguida de um conselho. Em Gênesis 41, por exemplo, quando Deus concede a interpretação do sonho de Faraó a José sobre os 7 anos de fartura e os 7 anos de escassez que eles viveriam, também o capacita a aconselhar sobre o que deveria ser feito para que eles se preparassem para o que viria. A palavra de Deus afirma o seguinte em Amós 3:7: "Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas." Em Atos 11:27, a palavra de Deus diz que um profeta chamado Ágabo levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. O propósito de Deus ao trazer revelação aos seus filhos é capacitá-los a serem intencionais e a participarem, ajudando como um instrumento no que ele está fazendo. Palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é um fragmento do conhecimento divino transmitido em um momento específico, com um propósito específico. Diferente da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento não vem seguida de um conselho. Devemos buscar em Deus a interpretação daquilo que foi revelado. Muitas vezes, Deus não dá a interpretação porque Ele quer que só faça sentido no tempo certo. Em Atos 10:17, por exemplo, Deus dá a visão a Pedro que parece confusa. Porém, o apóstolo compreende em seguida que Deus estava lhe falando a respeito dos gentios e que Pedro deveria ir até Cornélio a fim de pregar a ele e a sua família a mensagem do Evangelho. Quando Deus traz uma revelação pela palavra de conhecimento, deve gerar em nós uma disposição em compreender sua vontade e de buscar entender o que o Senhor quer que façamos com o que Ele compartilhou conosco. O Senhor, muitas vezes, espera nossa obediência em dar o primeiro passo, para em seguida revelar os próximos. Discernimento de espíritos. A palavra discernimento no original grego significa a habilidade de julgar ou discernir. Neste caso, é uma percepção daquilo que vem da parte de Deus ou do inimigo. É espiritual, não uma intuição natural julgada pela aparência. Em 2 Reis 6:15, lemos a história de como os olhos do servo de Eliseu se abriram para ver além do natural, para ver a realidade espiritual. As Escrituras dizem: "E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Em Atos 16:16 está escrito: "Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos." Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: "Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela." E no mesmo instante o espírito a deixou. Ainda que aparentemente a mulher adivinha estava promovendo a Paulo e aos que com ele estavam,
O apóstolo dos gentios, pelo dom de discernir espíritos, percebe que não vinha da parte de Deus. Ele então ordena que o espírito maligno deixe a mulher e o espírito obedeceu. Todos os dons dados pelo Espírito Santo servem para um fim proveitoso. Um testemunho do amor de Deus e para sua glória não serve para a promoção humana. Da mesma maneira, o discernimento de espíritos não só fortalece nossa fé, como também nos usa para trazer liberdade aos espiritualmente aprisionados. Dom da fé. É importante não confundir o dom da fé com a fé que todo cristão possui. A fé que todos os filhos de Deus dispõem é aquela que tem medida e que pode crescer. O dom da fé é uma fé especial, como se fosse um complemento que recebêssemos em nosso nível de fé em um momento específico e com um propósito específico. Vemos um exemplo do dom da fé em Mateus, no capítulo 14, nos versículos 23 ao 32, quando os discípulos estão atravessando o mar por ordem de Jesus e de repente vem sobre eles uma tempestade. Enquanto isso, Jesus vai caminhando sobre as águas ao encontro deles. Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Entendemos que Pedro não caminhou sobre as águas pela sua própria fé, porque quando o discípulo tira sua atenção de Jesus e coloca-a no vento e nas ondas, ele começa a afundar. Naquele momento, vemos a operação do dom da fé. É claro que para Pedro experimentar caminhar sobre as águas, ele teve a ação de sair do barco e obedecer à palavra de Cristo. Venha! O dom da fé não tem como propósito resolver nossos problemas, como falamos no início. Não é a mesma coisa do nível de fé que temos no dia a dia, mas tem como propósito testificar e confirmar a ação de Deus em nosso meio. Talvez muitos de nós não experimentamos o dom da fé, porque não obedecemos ao impulso do Espírito Santo. O Senhor espera que demos nosso passo em obediência e confiemos que Deus irá fazer aquilo que disse que faria. Operação de milagres. A operação de milagres, diferentemente do dom da fé, é muito mais ativa do que passiva. Ou seja, enquanto o dom da fé recebe o milagre, a operação de milagre produz o milagre na vida dos outros. Os dons do Espírito não podem ser manipulados de forma planejada. Eles são concedidos pelo Espírito como e quando ele deseja. Por mais que os milagres possam maravilhar as pessoas, é necessário sempre guardar o coração e ensinar as pessoas a darem glória apenas ao único que é digno, ao Deus Pai, Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Na prática, entendemos que a operação de milagres é uma intervenção divina no curso da natureza e especificamente não está ligada à cura. Podemos dizer que, assim como a fé, são os milagres de não cura. Vemos, por exemplo, em João, no capítulo 2, que Jesus, por amor a uma família que estava se iniciando e para dar testemunho aos discípulos, o Senhor transformou a água em vinho, mudando assim o curso da natureza para glorificar a Deus. No livro de Josué, quando Israel estava conquistando os povos na terra prometida, em Josué 10:12 diz: "Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos." A ordem de Josué de que o dia não terminasse não ocorreu em outros momentos da sua vida. Foi para uma causa específica, em obediência a uma ordem específica de Deus de conquistar os povos de Canaã. Como falamos anteriormente, a operação de milagres, assim como os demais dons do Espírito, não são planejados. É uma inspiração momentânea, um sinal que ativa e fortalece a fé da igreja. Portanto, devemos, por meio das disciplinas espirituais, nos prepararmos para estarmos sensíveis à voz do Espírito, obedecendo e contribuindo com a sua direção. Dons de cura.
De todos os dons do Espírito Santo listados em 1 Coríntios, no capítulo 12, o único dom que está escrito no plural são os dons de cura. Não podemos afirmar com certeza, porque a palavra não é absolutamente clara sobre isso, mas podemos crer por algumas experiências que quando se refere a dons de cura, pode significar curas em diferentes áreas. Uns são mais usados sobre pessoas com deficiência visual, outras para problemas na coluna, enfermidades em órgãos e etc. Faria sentido pensar que o Espírito Santo repartiria dons de cura em diferentes áreas para diferentes pessoas, a fim de que pelos resultados ninguém ocorresse no pecado da soberba. Os sinais acompanharão aos que creem, conforme a promessa do Senhor Jesus em Marcos 16:17. Porém, os dons de cura são específicos para um propósito específico. É uma capacitação conduzida pela sensibilidade do Espírito Santo. E quando ele concede estes dons, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Em Atos, no capítulo 19 e versículo 12, relata: quando lenços ou aventais usados por Paulo eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças. Paulo nunca usou essa manifestação de cura, operada pelos dons de cura, como uma doutrina. Pelo contrário, ele foi inspirado por um momento e propósito específicos a fim de que as pessoas tivessem uma experiência com a glória de Deus e compreendessem sua vontade. Nossa motivação continua sendo em conhecer a Deus e torná-lo conhecido, à medida que somos capacitados a agir em seu nome, conforme o Espírito Santo nos conduza. Dom da profecia. O dom da profecia não necessariamente terá um caráter preditivo, ou seja, algo relacionado com o futuro. Na verdade, a palavra de sabedoria tem muito mais essa característica do que a profecia. A palavra de Deus em 1 Coríntios 14:3 nos diz que o propósito da profecia é edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. É muito importante tomarmos cuidado de não tomar a profecia como uma exata orientação divina, que deve ser obedecida cegamente. O apóstolo Paulo, no versículo 29 de 1 Coríntios 14, adverte que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Isso deve acontecer porque, em alguns casos, mesmo que a revelação vinda do Espírito Santo seja verdadeira, as aplicações em relação à revelação podem estar erradas. É possível haver equívocos em como manejamos o dom da profecia. Podemos entender pela carta do apóstolo Paulo que houve excessos ou erros em como manifestavam o dom da profecia. Caso contrário, não seria necessária esta advertência. Devemos ser prudentes e termos humildade para saber que não podemos interpretar com a nossa carne, pois um dom que serve como edificação, exortação e consolação pode nos frustrar e frustrar os demais. Como as Escrituras afirmam em 1 Coríntios 13:9, agora nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Uma das maneiras de se mover no dom da profecia é ser cauteloso ao transmitir a mensagem revelada pelo Espírito, fazendo perguntas a quem está sendo direcionada a palavra para que a revelação e a interpretação sejam alinhadas. Não deixe que o medo de errar te paralise. Permita-se ser usado pelo Espírito Santo a edificar seus irmãos e tornar Deus conhecido. Variedade de línguas e interpretação de línguas. De todos os dons do Espírito listados em 1 Coríntios no capítulo 12, a variedade de línguas e a interpretação de línguas aparecem exclusivamente no Novo Testamento. No capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre as diferenças entre o falar em línguas e a variedade de línguas. O dom de variedade de línguas, diferentemente do falar em línguas, que é uma linguagem sobrenatural de oração no particular, não tem como objetivo a edificação própria de quem a fala, mas tem como propósito uma edificação coletiva da igreja pela interpretação, tendo um propósito semelhante ao dom da profecia.
Como sabemos que o dom de variedade de línguas para se manifestar depende do dom de interpretação, e o da interpretação depende também da variedade. É maravilhoso saber que Deus nos fez codependentes uns dos outros. Sabemos que todos os dons têm como propósito glorificar a Deus e edificar a sua igreja, mas nenhum dos outros dons são tão dependentes de outros para se manifestarem. Devemos ter o coração como o de Cristo e buscar com zelo os dons do Espírito, como escreveu Paulo. Precisamos sempre entender que tudo o que recebermos serve unicamente para glorificar a Deus e servir nossos irmãos. Ficamos muito felizes de você ter concluído este vídeo conosco. Nosso desejo é que a vontade do Pai seja feita na sua vida, como é feita nos céus, uma vida plena no Espírito, com todas as suas virtudes e poder, para que cada vez mais você possa conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Agora, curte o vídeo, se inscreve e comenta aí embaixo quais são os dons que vocês adquiriram e quais são os dons que vocês querem adquirir e quais são os dons que vocês acham interessante para a edificação da igreja. Comenta aí embaixo e tchau, até a próxima.